nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher, toda mulher. O racismo e o sexismo mantêm grande parte das mulheres negras em condição de exclusão ou ocupando vagas precárias. Alcançar o sucesso profissional dentro desse cenário pode não ser uma tarefa fácil, mas há exceções a essa regra. E no programa de hoje eu vou conversar com duas mulheres que, além de alcançarem o desejado sucesso, revertem seus conhecimentos em benefício da sociedade. A advogada e idealizadora do coletivo Pretas Ruas, Pamela Oliveira, e a doutora em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz, Michele Alves. Olá, Pamela, Michele, prazer falar com vocês aqui hoje no programa. Olá, Dandara, olá, Pamela, o prazer é todo nosso, meu, nosso. É um grande prazer estar aqui presente no programa para poder contar um pouquinho da nossa trajetória e dos nossos projetos. Sim, é exatamente por aí que eu quero que a gente inicie esse programa, né? Vocês contando para a gente aqui um pouquinho dessa trajetória, né? De como é que foi alcançar essa ascensão social, profissional na vida de vocês. Como é que foi esse processo? Primeiro, agradecer o convite da TV Alerj por esse importante tema e debate. Saudar, né, a Dandara, a Pamela e a todos e todas que nos assistem. Não foi um processo fácil, é um processo muito difícil. Eu acho que, já logo no início da sua fala, Dandara, a gente vem num processo escravocrata que até hoje isso nos impõe na sociedade e que nos tira, né, de estarmos em ascensão. Hoje, a população brasileira, a maioria composta por mulheres negras, e onde nós estamos, né? Vamos olhar para a sociedade aonde nós estamos. Então, isso, eu, desde criança, eu sou oriunda no conjunto habitacional em Cascadura, conjunto Soldado Elias dos Santos, conhecido popularmente como Pombal de Cascadura, onde eu tenho muito orgulho da minha origem e da minha trajetória, e onde me fez ali, né, ao lado da minha escola municipal, Senador Francisco Galotti, que me fez sonhar. Eu me emociono, todo momento que eu falo da minha trajetória, eu me emociono demais. E ali, ao redor, eu ficava tentando enxergar, cadê essas pessoas? Cadê meus familiares, a minha família, os meus amigos, os meus vizinhos, que não fizeram faculdade, né? Eu não tinha nenhuma referência em relação à faculdade, à universidade. Então, eu sempre fui uma boa aluna. A minha mãe, ela era explicadora, né, conhecida popularmente, hoje muito mais falado como professora particular, mas eu via ali dentro de casa a educação, e olhava a minha mãe, né, ensinando aquelas crianças e tudo mais. Eu falei, gente, como a minha mãe é inteligente, por que minha mãe não fez faculdade? E eu tracei essa meta na minha vida, o objetivo na minha vida. Eu falei, não, eu vou fazer diferente, eu preciso me tornar uma referência para mim, né? Para mim, eu acho que principalmente assim, de conseguir alcançar uma universidade e, além disso tudo, de me tornar referência para o meu entorno, né? E eu fiz por mim e pela minha mãe, porque minha mãe ela só pôde conseguir fazer o ensino médio, na época era segundo grau, porque o meu avô achava que conseguir o segundo grau já era tudo, para uma mulher negra. Aí ela tinha que continuar em casa ajudando, que ela era mais velha, ajudando, né, a minha avó, né, na criação dos irmãos. Então eu decidi que eu ia fazer diferente. Então, a princípio, a gente já nasce como uma criança negra. Eu tenho 40 anos e a gente já vê o racismo muito próximo da nossa vida. Então, eu achava que eu poderia ser advogada, né? Que eu falei, não, eu tenho que também defender, né, a minha família, os meus amigos, me defender contra o racismo. E eu galguei muito meu sonho. Eu tinha um sonho na minha vida que era também estudar no Colégio Pedro II. Tentei 2 vezes e não consegui, né? Então, pelo processo, assim, eu defendo muito a educação pública, mas a gente sabe hoje que, né, eu venho de uma época que não tinha políticas públicas, que não tinha as ações afirmativas, a dificuldade de me tornar competitiva com aquilo que eu recebia, né? Que era o máximo dos meus professores e professoras, que eu saúdo demais,
todos eles, eu sei da limitação e da vontade de poder passar o máximo para a gente, e eu não consegui. Mas aí fui seguindo, né, ainda em busca do meu sonho. Aí, quando eu, no ensino médio, no Colégio Estadual Visconde de Cairu, no 3º ano, eu tive uma oportunidade que mudou a minha vida completamente, que foi ingressar no atual Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, que na época era a Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro. Então, eles tinham chamado convênio, na verdade, é uma política pública, né, onde eles escolhiam algumas pessoas que tinham um bom desempenho, né, ao longo do ensino médio para cursar o técnico em Química. Eu fui uma das selecionadas, né, como eu falei anteriormente, eu sempre fui uma boa aluna, sempre fui uma das melhores da turma, e fui fazer o técnico em Química. Eu lembro muito bem que eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, se eu não gostar, eu não vou continuar. Mas foi a oportunidade que mudou minha vida. Eu falo que a Química me escolheu, foi a ciência que transformou a minha vida, e que hoje, tudo que eu tenho, que eu construí até o momento, foi essa oportunidade que foi me dada. Então, por isso que eu sempre falo e luto para que as pessoas precisam de oportunidades. Então, quantas meninas negras, quantos meninos negros que nós temos aí nas nossas comunidades, com um potencial incrível, com uma inteligência incrível, que basta ter uma oportunidade para vencer, né? Não só vencer na vida, que eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente ter oportunidade de nos ser quem a gente quer ser. Então, foi através da escola técnica. E quando eu fui fazer o meu estágio, gente, para eu entrar na faculdade, foram 4 tentativas de vestibular, né, que eu sou completamente oriunda, né, de novo, eu gosto de enfatizar isso, da escola pública, e eu só consegui passar na 4ª tentativa, porque através do meu estágio, que eu fiz, né, do técnico em Química, que eu fiz numa multinacional, que eu consegui pagar um pré-vestibular, que aí eu consegui passar para a Universidade Federal Fluminense. Então, eu falo que o racismo ele é tão cruel, ele é tão estruturante, o sistema ele faz de tudo para que a gente não chegue na universidade. Então, eu poderia, em qualquer momento, desistir. Né? E, assim, até na minha 4ª tentativa mesmo, sabe? Eu já estava com 20 anos, né? Já ia fazer 21 anos, eu já estava já cansada já. Eu falei assim, gente, não é possível, né? Qual o meu problema, né? Mas o problema é o racismo, é a falta de oportunidade, são faltas de políticas públicas. E logo assim que eu passei, né? Eu iniciei em 2001, com 21 anos, aí foi no ano que a UERJ, né? A gente tem que falar disso, da vitória do movimento negro, da vitória da sociedade civil, de forma geral, e de deputados, né? De políticos, né? Que enganjaram que a UERJ, o estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro estado a fazer a inserção das cotas. Isso aí mudou o potencial, o perfil, né, da diversidade das universidades brasileiras. Depois demorou para se chegar dentro do governo federal, mas eu lembro que eu, né, fiz Química Industrial, eu era a única, né, dentro da universidade. Então, hoje, ano passado, eu voltei à Universidade, né, Federal Fluminense, né, com apoio, que ela também foi atacada muito, então, para dar apoio à universidade, e eu vi o quanto ela está diversa, quanto ela está plural. Né? Então, essa luta é importante, que a gente precisa estar reafirmando. Dificuldades a gente tem, eu venho sempre falando em todos os momentos que eu tenho a oportunidade de contar minha trajetória. Mesmo com as políticas públicas, mesmo com as ações afirmativas, teremos dificuldades, sim, porque a gente vive numa sociedade racista, um racismo estrutural que nos joga completamente para fora dos espaços, né, de ensino, de educação, dos espaços de poder. Isso aí é um pouco da minha trajetória, né, da dificuldade que eu tive de ingressar na universidade, mas também eu tenho que falar um pouco da Fiocruz, onde eu também tive a oportunidade de entrar na Fiocruz em 2003, ainda como terceirizada, e ali eu, como técnica, né, fui. Em 2006 eu prestei o concurso para técnico, passei e fui. Em 2008 eu tomei posse como técnica em saúde pública, e ao longo desses anos eu fiz meu mestrado, fiz o meu doutorado, enquanto que em 2016 eu tive uma outra oportunidade também de fazer o concurso para a Fiocruz para pesquisador em saúde pública. Então foi o primeiro concurso de cotas na instituição, que foi implementado pelo governo federal. No perfil que eu fiz, era uma vaga para cota,
e eu consegui, eram 3 vagas, eu consegui passar na ampla concorrência, e eu ressalto isso também da importância de uma mulher negra entrar também na ampla concorrência e também de ter aberto uma oportunidade para outra mulher negra, que foi a que entrou, que foi a quarta melhor colocação. E eu também quero pontuar isso, porque na época eu também sofri muito racismo, porque as pessoas falam assim, que bom que você não passou pela cota. Eu tenho uma trajetória técnico e científica na Fiocruz muito grande, né? E que, independente se eu passasse ou não na cota, e ali eu estava em 3º lugar naquele momento, que era um resultado parcial, e eu pedi recurso, e foi quando eu subi para 2º lugar, que bom, aí a pessoa falou, que bom que você não passou. Eu falei, se eu passasse em 3º lugar na cota, isso apagaria o meu potencial, o meu currículo, a minha trajetória toda técnica e científica dentro dessa instituição, aquilo tudo que eu construí. Então, a gente vive a todo momento lutando contra esse racismo, lutando todas as nossas conquistas, né? Não pode se afirmar e reafirmar o tempo inteiro, né, também. Sim, né? Então, não porque na cota, ou então, você conseguiu que foi pela cota. Não, você não conseguiu pela cota. Não importa, a gente tem que lembrar que houve aqui nesse país seres humanos escravizados e que sequer teve uma política de assistência quando houve a falsa abolição da escravatura. Nós queremos reparação. O Brasil, o Estado brasileiro, ainda não fez a reparação para o nosso povo. Então, a gente precisa, sim, dessas oportunidades. O fato da gente ser a maioria na população e não estarmos ocupando todos esses espaços, isso é forma do racismo, e isso a população ela tem que pensar. Então, a gente não quer esmola, a gente quer os nossos direitos, nós construímos esse país e a gente tem uma capacidade incrível, que nós só precisamos de oportunidade, precisamos de investimento na área da educação, porque a maioria da população preta e pobre desse país, ela precisa do Estado, ela precisa de uma educação pública de qualidade, a gente precisa de políticas públicas, das ações afirmativas, mas de forma com que a gente se mantenha também dentro das universidades. Não foi fácil para mim me manter dentro da universidade, não. Eu morava em Cascadura e ia para Niterói, ia e voltava todo dia, entendeu? Então, assim, até para isso, para eu me manter na faculdade, né, com pouco recurso que a minha família tinha, não foi fácil, entendeu? Então, o sistema, toda vez, não vai ser fácil não é fácil a gente chegar, a gente ainda precisa se manter dentro das universidades, ter a condição de estudar. Porque, assim, eu lembro muito também que eu tinha uma coordenadora que, na época, eu comecei também a fazer estágio, e ficava assim, você vai conseguir cursar essa disciplina? Porque a universidade pública, né, ainda mais que eu fiz num sistema integral, ela acha que a gente tem que ficar ali, né? A gente não pode trabalhar, né? Só que a gente também tem que criar formas de estágio, pelo menos, de nos mantermos dentro da faculdade. Então, assim, não é fácil, é muita luta, e hoje, né, para eu chegar como pesquisadora em saúde pública, eu sou atual chefe de um laboratório, né, dentro da Fiocruz, com muita luta, e a gente tem que estar toda hora nos reafirmando. A gente teve um debate também que a Pamela participou, e o que a gente também conversou muito, ainda mais com mulheres, né, gestoras, mulheres negras gestoras, a gente não sequer dá o direito de errar, né? Então, a gente está ali também trabalhando o máximo, com certeza. Nós, mulheres negras, em posição de gerência, trabalhamos muito mais do que mulheres não negras, porque a gente não pode errar. A gente tem um senso de responsabilidade muito grande, porque se a gente falhar, o racismo vai lá, apontar a gente, nos excluir de forma com que ele sempre faz, né? Como ele é cruel. Tem um peso, então, sempre um pouquinho aí da minha trajetória, né? Sim, é um peso muito maior, realmente. Eu achei interessante o que você falou sobre ter pensado em ir para a advocacia, né, em ser advogada, exatamente para tentar aí ajudar outras pessoas menos privilegiadas, enfim, em situações de vulnerabilidade. E foi exatamente o que a Pamela acabou escolhendo, né, Pamela? Conta pra gente um pouco da sua trajetória também e por que você se decidiu por essa área. Tem muito do que a Michelle falou, né? Essas dores atravessam a gente, né? Então, eu sou Pamela Oliveira, eu tenho 25 anos, eu sou uma jovem advogada, né? Eu me formei em 2018 e eu fui caminhando, né, essas dores. Eu venho de uma família pobre também, né? Eu fui a primeira a cursar a universidade e de Direito, né? Tem um grande peso para as famílias que são pobres, né? Para ter alguém que vai ser um doutor, um médico. Então, isso teve um grande peso, né? Foi uma conquista não só minha, né?
de todo mundo, inclusive das mulheres que me antecederam, né, que me deram essa oportunidade de poder ocupar esses espaços. E mesmo com as políticas afirmativas, né, eu gosto de dizer que eu sou fruto das ações afirmativas, as oportunidades que eu tive de estudar foram através de redes filantrópicas, do ProUni, então elas são muito importantes, né, para que a gente tenha mulheres negras ocupando espaços, ocupando as universidades. E o curso de Direito ainda é muito elitista, é muito branco, né, a gente não se reconhece, a gente tem que ficar catando as nossas referências. Então, não foi um processo fácil, né, apesar de eu ter sido bolsista, a gente economiza por um lado, mas por outro, a gente ainda encontra muitas dificuldades para poder encontrar material de estudo, para poder encontrar muitas referências, né? Inclusive até o transporte, né? A alimentação, isso também é um peso muito grande que a gente fica sem suporte. Então, a minha trajetória vem dessa necessidade, né? Que eu acho que é muito das mulheres negras de quererem carregar, abraçar o mundo, né? As estruturas estão muito em cima de nós. Então, essa vontade de transformar a estrutura que está aí apresentada para a gente, a vontade de defender, de levar mais pessoas para outros espaços, me fez escolher o curso de Direito. Inclusive para poder representar, né? Dizer, ó, eu estou aqui, vocês também podem chegar. Então, essa foi a minha principal motivação, né? Entender como essa estrutura funciona, o que a gente pode mover. E foi uma trajetória um pouco difícil, né? Mas eu consegui superar todos esses obstáculos apresentados, né? Muito se fala em meritocracia, né? Mas a gente sabe que o racismo, o sexismo impedem a gente de chegar, não importa o quanto você é boa aluna. Eu fui boa aluna a minha vida inteira, recebi o primeiro lugar em diversos momentos da minha vida, e isso não me deu as melhores oportunidades, né? Eu tive que ficar criando as minhas oportunidades, né? E foi através disso que eu fui criando núcleos, criando projetos sociais para poder colocar em prática os meus conhecimentos e poder ter algum retorno disso, né? Não só financeiro, mas um retorno de propósito que causasse algum impacto social. Então, nessas idas e vindas, eu acabei tendo algumas ideias, né? E em 2019, eu idealizei o Pretas Ruas, junto com uma outra amiga que também é Pamela Lessa, e a gente foi construindo o que seria o Pretas Ruas, né? Pensando justamente nas mulheres negras, com políticas públicas, né? Apesar de sermos sociedade civil, para que elas tivessem oportunidades, né? Porque o que me fez chegar até aqui foram as oportunidades que me foram dadas. E muitas vezes elas não chegam em muitas pessoas, né? Em diversos espaços. Então, Antes da gente começar a falar do Pretas Ruas, você comentou que você foi a primeira da sua família a ingressar no curso superior, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa importância, o que representou tanto para a sua família e até mesmo para você poder cursar a universidade. Foi muito importante porque a gente não tinha referência, né? A gente não tem ninguém que tinha um escritório de advocacia, que pudesse me ajudar. Então, foi uma vitória coletiva, né? Foram muitas expectativas do que eu podia transformar esse curso, o que a gente podia fazer juntos. Então, foi uma grande vitória, né? A gente carrega todo mundo junto, não foi só minha, né? Foi uma vitória coletiva. Mulheres negras têm muito isso, né? A gente nunca está caminhando só. A gente está sempre juntas. E a minha família também tem muitas mulheres, né? Nós somos mais de 10 mulheres na família. São 5 irmãs, né? 5 tias. Eu tenho uma irmã também. Então, foi um grande exemplo, né? E isso vai gerando frutos, não só dentro da minha família, mas nos espaços que eu frequento, né? Aí, a partir de mim, agora eu já tenho primas na universidade. Daqui a pouco a minha irmã está ingressando na universidade. Então, isso movimenta, né? Transforma a nossa realidade de alguma forma. Então, isso foi um grande propulsor, né? A gente já vai ver mais mulheres negras nas universidades, a gente já vai ter alguém... Eu sendo uma representatividade, né? Porque isso também é muito importante, que a gente procura no outro, mas ser essa representatividade também é muito importante e é um peso, né, que a gente carrega, mas é um peso gratificante, porque a gente gera frutos, né? Pode mostrar, ó, eu consegui, você também pode, apesar de toda essa estrutura racista, se a gente caminhar juntos, né, der as mãos, dar dica um para o outro, dizer os pontos que foram mais fáceis, né? A gente ter alguém que já ingressou para poder falar para a gente, isso é muito bom. Eu não tive essa oportunidade, mas eu estou sendo esse caminho para outras pessoas, então isso é muito bom, é muito transformador.
Com certeza, falar de representatividade feminina e negra é muito importante, né? Porque aí as pessoas vão ver você, Pâmela, uma advogada, né? Michele, bioquímica, e eu aqui também me incluo como jornalista nesse momento, nesse debate super importante. As pessoas estão aqui assistindo a gente e pensando, nossa, eu também posso ser uma advogada, eu também posso ser jornalista, também posso ser química, né? É super importante a gente poder também estar representando esse papel aqui. Eu queria que a Michele, então, falasse sobre essa importância também da representatividade para a gente. É muito importante. A gente nos ver é fundamental. Eu acho que na nossa formação e nossa construção de identidade como mulher negra. E a gente via muito isso na questão da até a própria televisão, né? A gente está aqui num debate de mulheres negras cientistas e tudo mais, e a gente já não se via na televisão, né? A gente não se sentia representada. Então, a gente ali já não... Olha, eu não posso, né, estar ali, porque eu não me vejo ali. Então, hoje é fundamental a gente estar ocupando os espaços, participando de evento, de rodas de conversa. Esse programa aqui é fundamental para isso, para que outras pessoas que estejam nos assistindo e possa, de fato, ver, né, que a gente pode, sim, nós, negros, negras, podemos ser o que nós quisermos ser. É difícil, como eu vim falando, mas é muito importante. Eu venho trazendo aqui todo um próximo um calendário feito pela Fiocruz que foi excepcional, de mulheres negras cientistas em várias áreas de atuação, que também foi um processo de divulgação científica, que isso também promove a representatividade. Então, são várias mulheres negras aqui, né? Algumas, né? Que nós somos várias. Isso também mostra o quanto é importante, né? A gente pensar em ser uma química, uma advogada, uma física, uma jornalista, enfim. Então, a gente precisa estar ocupando esses espaços, como eu falei inicialmente, mostrar nos nossos eventos, assim, eu sempre, em qualquer lugar que eu vou, eu sempre falo, eu sou Michele Alves, pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, vice-presidente do Sindicato Nacional de Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz, porque assim, as pessoas podem ver, eu não posso ser uma pesquisadora, eu posso ser uma sindicalista. Então, isso é muito importante, para que, de fato, a gente consiga mudar um pouco esse panorama. Né? Claro que, de novo, eu venho enfatizando, a gente precisa, sim, das políticas públicas, a gente precisa das oportunidades, mas eu acho que é fundamental ter a representatividade para que a gente possa estar ocupando esses outros espaços. Com certeza. E, Pâmela, então agora conta pra gente um pouco sobre o coletivo Pretas Ruas, que foi esse projeto que você idealizou junto com uma amiga, e qual é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo nesse coletivo? O Pretas Ruas nasce, né, dessa necessidade da gente ser uma representatividade, né, para outras mulheres, que a gente também sabe que representatividade não é tudo, né? A gente precisa ter essa consciência, a gente precisa racializar os espaços, né, perceber por que não tem mulheres negras aqui, né? Por que não tem pessoas pretas ocupando esses lugares? E na advocacia isso é muito forte, né? A gente tem predominantemente brancos, a gente tem nem 1% dos juízes negros, né? Quando a gente faz para mulheres fica ainda menor esse número. Então, Pretas nasce desse incômodo, né? Do que estão fazendo pelas mulheres negras? O que a gente pode fazer para que elas ocupem espaços além das ruas, né? Esse é o nosso tema, né? Ocupando espaços além das ruas. Então, a gente sai desse panorama, né, das ruas, porque a rua é um espaço público, né? Ela tem atrações, repulsas, e todo mundo ocupa esse espaço. Mas qual que a gente pode ocupar além disso? Então, a gente criou Pretas Ruas com esse objetivo, né, de oportunizar que mulheres negras possam ser protagonistas de uma nova história, possam ocupar novos espaços. E a gente decidiu olhar para a base, né, dessa pirâmide, porque hoje nós somos mulheres negras, intelectuais, a gente pode alcançar cada vez mais, mas a gente ainda tem mulheres que têm essa herança muito escravocrata, né? Que ainda estão subalternas, que ainda estão nos empregos mais precários, né? A gente tem mais de 50% do desemprego entre as mulheres negras. Então, a gente decidiu olhar para essas mulheres, né? Ver quais discursos estão chegando para essas mulheres, o que elas podem fazer, o que elas podem transformar. Então, a gente decidiu atuar com mulheres em situação de rua, ou em situação de abrigos, né? Porque a gente não sabe o que são feitos os abrigos, a gente tem pouca informação, apesar da gente ter órgãos muito atuantes aqui no Rio de Janeiro, né?
a Defensoria Pública é uma grande aliada, os consultórios na rua, os assistentes sociais, é muito bom priorizar isso, né? Porque quando a gente fala Estado, a gente acaba atacando todas as instituições e esse não é o objetivo, né? A gente cresce com esse objetivo de trabalhar em rede para potencializar os trabalhos que já são feitos, né? Então, a gente decidiu olhar para essas mulheres e como a gente decidiu fazer isso, né? Primeiro é acessibilizar, né? Simplificar um pouco os discursos para que eles cheguem de uma forma dinâmica para essas mulheres. O segundo passo seriam oficinas, né, do mercado de trabalho, comportamentais, para elas se reinserirem nessa sociedade visível, né, porque existe uma invisibilidade social muito grande. No Rio de Janeiro isso é muito latente, né, com a quarentena a gente percebeu o quanto essa desigualdade é forte, não só nas ruas, mas nas favelas, nas periferias, nas comunidades. A gente teve uma grande rede de solidariedade, conseguiu perceber que essa desigualdade é muito grande. Então, esse trabalho, apesar da gente ainda estar no início, né, caminhando, é muito importante, porque a gente precisa olhar para essas mulheres que passaram muito tempo sem oportunidade, né? A gente tem alguns projetos voltados tanto para mulheres jovens, como para mulheres que já passaram dos 40, para que elas tenham uma rede de apoio e se reconheçam como uma potência, porque nós somos potência, né? Apesar de muitos pesos caírem sobre nós, né? Não só os pesos da sociedade, do racismo, do sexismo, mas também a maior carga tributária, apesar das mulheres negras receberem menos, não importa o estudo que você tenha, né, você sempre vai receber menos do que homens e mulheres brancas. Isso é importante ressaltar também, que a gente precisa pensar muito nisso, né, dialogar, abrir o debate já é um caminho muito importante. Então, a gente vem com essa ideia, né, de trazer um novo olhar sobre essas mulheres, sobre a população em situação de rua, sobre como essas cargas chegam nas mulheres, né? Porque a gente aqui, né? Eu posso dizer por mim, como uma mulher que foi transgressora, né? De conseguiu crescer, alcançar um sucesso profissional, pessoal, que agora trabalha com propósito, mas eu ainda sofro muitas dores. Essas dores chegam triplamente, né? A gente não consegue nem mencionar de que forma chegam nas mulheres que estão em situação de rua, principalmente. Então, nosso trabalho visa caminhar por aí, né? Trazer um outro olhar, abrir o debate, conversar sobre isso, porque a gente entende que o diálogo é a primeira porta, né? E quando as pessoas começam a conhecer os números, os índices, elas têm um outro olhar, né? Sobre tudo que está acontecendo. Então, o Pretas nasce com esse objetivo e a gente cria uma grande rede, né? Porque a gente sabe que a transformação é coletiva. Então, não adianta só o Pretas fazer, a gente precisa se juntar com grupos que já fazem, que querem fazer, para que a gente engaje toda a sociedade e consiga mudar essa estrutura. E como é que o Pretas Ruas ele consegue se manter? Vocês têm algum apoio, parcerias? Tem algum canal que as pessoas possam procurar vocês, inclusive, para quem quiser participar também do projeto? Sim, a gente tem páginas em todas as mídias sociais, né? Pretas Ruas. O nosso Instagram é pretas_ruas. E a gente tem se mantido, num primeiro momento, né, por doações. A gente pensa também em criar algum tipo de negócio social, né, que tenha esse impacto social para as pessoas, para que a gente também autossustente os nossos projetos, e também para as mulheres, né, que ajudarem, que participarem dos nossos projetos, possam gerar renda, né, uma economia criativa, solidária. A gente tem alguns projetos nesse sentido, que infelizmente ficaram congelados com a pandemia, mas a gente pretende se sustentar assim, né, com a ajuda de todos, através de doações, mas não só isso, porque a gente sabe que é um momento difícil para todos, né, e a gente precisa dar continuidade nesse projeto. Então, a gente tem um grupo grande de redes, a gente tem voluntários, a gente não pede só ajuda financeira, né? A gente pede o engajamento das pessoas, para que elas tenham um olhar, topem embarcar nessa jornada com a gente, de ter um novo olhar sobre todas as situações que acontecem, e principalmente um olhar racializado, que é muito importante. Inclusive aqui no Brasil, que a gente passou muito tempo acreditando no mito da democracia racial, né? As pessoas somos todos iguais e não somos, né? Somos iguais na medida da nossa desigualdade. Então, a gente precisa pensar isso e desconstruir e reconstruir algo que seja efetivo, né? Com certeza. E, Michele, na Fiocruz, nesse momento, principalmente de pandemia, vocês têm um trabalho muito importante, né, essencial, eu diria, nesse momento. E vocês também desenvolvem alguns projetos também relacionados à população mais vulnerável. Eu queria que você contasse um pouco como é que tem sido esse trabalho dentro da Fiocruz. Na verdade, a gente criou, eu faço parte de uma coordenação geral criada pela presidência da Fiocruz para uma chamada pública
para o enfrentamento da Covid-19 às populações vulneráveis. Então, a gente criou uma linha de financiamento, né, a Fiocruz, onde teve vários, aliás, ainda está tendo, né, vários financiamentos. A gente pegou parte desse recurso e criamos essa chamada pública, um edital aberto para todo o Brasil, onde a gente conseguiu contemplar todos os estados brasileiros. Todos os estados tiveram projetos aprovados que a gente conseguiu financiar para que eles, dentro de suas comunidades, dos seus territórios, pudessem estar criando formas de estar fazendo esse enfrentamento da Covid-19. Então, a gente lembra que poucas políticas públicas nessa área, então, foram feitos pelos próprios coletivos, pelos próprios movimentos sociais. Aqui no Rio de Janeiro, a Fiocruz e a gente também, enquanto sindicato, participamos de audiências públicas promovidas pela Alerj, que, de fato, para criar um mecanismo de que tenha recursos, projetos de lei, para que tenha o enfrentamento nas nossas comunidades aqui, que cada comunidade, cada território, dentro da cidade quanto do estado do Rio de Janeiro, tem as suas particularidades. Então, é muito mais fácil você criar linhas de financiamento para um projeto que já tem um conhecimento da sua realidade, da sua geografia, do seu público, da forma de comunicação. Isso é fundamental. A Fiocruz também criou um canal que Se Liga no Corona, onde criou muitas peças publicitárias, tanto escrita quanto vídeos, enfim, digitais, de forma com que pudesse estar comunicando com a população. A gente também tem conversado com os comunicadores populares, né, que têm feito um trabalho importante no seu território para o enfrentamento. Então, isso que a gente vem fazendo, a gente está tentando também ampliar essa chamada pública para estar contemplando mais pessoas. Infelizmente, a gente não vai conseguir atingir, ajudar todo mundo, né, nessa chamada pública, mas a gente cria, sim, mecanismos educativos, de orientação, que possa estar atingindo a toda a população. E de forma, de uma linguagem acessível, que isso é importante a gente estar falando, para que a gente consiga estar comunicando com todos os setores populares. Maravilha, Michele. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero só dizer que foi um prazer para mim realmente conversar com vocês, conhecer a história de vocês, que vocês possam inspirar cada vez mais pessoas, porque realmente é muito importante. Representatividade é muito importante. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Dandara, Pamela e a todos e todas que assistiram. Sigamos. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre o Pretas, e agradecer aqui todo mundo que assistiu, né, que está engajado, e convidar que participem ativamente, né, nos seus territórios, nos seus ambientes, que parem para ter um novo olhar sobre tudo que tem acontecido. Obrigada, meninas. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. O Toda Mulher fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o site alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher.